Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rochirola. Dia 27 de janeiro. O sussurro de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Livro de João, capítulo 10, versículo 27. Pode alguém conhecer mais a criatura do que aquele que a criou? Como poderíamos ter uma vida plena sem ouvir aquele que nos projetou e nos escolheu antes mesmo que chegássemos ao ventre materno? Você e eu fomos criados para viver em comunhão com Deus Pai de forma próxima, íntima e pessoal. O relacionamento com Ele deve ser o centro de nossa vida. No versículo que lemos, Jesus enfatiza que aqueles que caminham com Ele ouvem a sua voz, ou seja, Ele faz questão de falar conosco. Isso é maravilhoso. Contudo, tenho aprendido que a voz de Deus Pai é como um sussurro leve, tranquilo e sereno. Quando uma pessoa grita, você consegue ouvi-la mesmo de longe, não é mesmo? Entretanto, para ouvir um sussurro, é necessário estarmos muito próximos de quem está falando. Para ouvirmos com clareza o que o Pai tem a dizer, precisamos estar próximos dele. A Bíblia mostra que o apóstolo João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, tamanha proximidade e intimidade que tinha com ele. O fato é que dessa distância é impossível não ouvi-lo. Deus fala conosco de diversas maneiras quando temos relacionamento e intimidade com Ele. Quando ouvimos a sua voz e seguimos seus apontamentos, nos permitimos ser direcionados para aquilo que Ele tem preparado e sonhado para a nossa vida, e isso muda tudo. Ele conhece o mais profundo do seu íntimo e sabe o que é melhor para você. O Pai deseja levá-lo a viver experiências extraordinárias, mas para isso é preciso estar perto. Entenda que nada tem o potencial de mudar a sua vida tanto quanto o sussurro de Deus Pai. Frase do dia: talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele. Leitura bíblica, livro de Mateus, capítulo 15. Palavra-chave: voz. Mateus, capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial
não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os que puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nós viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!